Começamos e hoje eu tenho um prazer inenarrável. O cara quase me enrolou aqui para falar comigo aqui, coitado, atrasou, tá no consultório dele aí agora. Esse procedimento que é com um grande amigo, que é o Paulo Roberto Moulin Júnior. O Paulo, ele tem o currículo dele aqui, ele é ortopedista, então aquela pegada da Trilearning, né, que a gente está fazendo agora, né, de soltar conversas com profissões e profissões médicas e profissões não médicas, né? Então hoje a gente vai falar com um ortopedista muito gabaritado e ele fez a medicina, ele fez na Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Espírito Santo, e a ortopedia ele fez aqui em São Paulo. Ele fez no Hospital Municipal Carmino Carício, né? É Carício, Carício, né? Carício. Isso. HMCC. E ele é membro de corpo clínico e de cirurgia e ortopedia do Hospital Dr. Jaime Santos Neves. Neves, é isso mesmo? Espírito Santo. E do outro hospital de urgência e emergência do Espírito Santo também. Isso e membro da AO Foundation, né? Isso. É isso? Mas hoje, Paulo, bom, prazer, obrigado demais. Todo meu, cara. Prazer todo meu. Eu sempre falo isso, né? A vantagem de eu estar conversando, né, gravando, né, fazendo esses vídeo talks aí, de chamar sempre colega e amigo meu. Isso é muito bom, porque são pessoas que já bater um papo, né? Solto, descontraído mesmo, que essa é a intenção, né? Mostrar como é mesmo a medicina, a ortopedia, no seu caso, ou outras profissões mesmo, sem ficar com frescurinha, sabe? Sem ficar com... Ninguém tem que vender nada aqui não, meu amigo. Papo reto. Papo reto, soltar como que funciona. Então, Paulo, eu admiro demais você sabe disso, já falamos algumas vezes sobre isso. Então, tô feliz demais por você ter dado esse tempo para mim e para a Trilearning, né? Apostar no projeto, cara. Então, obrigado demais. Eu que agradeço, cara. Luiz fez meu filme aí, desse meu currículo aí, mas Luiz é um querido, é um amigo, nossa história é bem diferente da nossa amizade, né, não, Luiz? Desse mundo moderno. E temos um amigo em comum, então a gente tem uma relação de amizade, de estilo de vida, do que a gente gosta, do que a gente entende da vida. E o Luiz só foi um presente ter conhecido o Luiz e a família do Luiz. Então, um prazer todo meu estar aqui com você, meu amigo. Eu agradeço. E o Diego, que é esse amigo em comum, já gravou comigo, tá? Que é anestesiologista. Gravou. Então eu tenho que falar melhor que ele, então. E o bicho fala? E o bicho fala bem, né? E o bicho fala bem, né? Desenvolto. Paulo, obrigado demais. Hoje você está na Bahia? Como é que tá aí? Isso. Eu sou do Espírito Santo, sou capixaba. Então, o lance até do currículo aí que você falou são 2 hospitais que eu faço parte do grupo de ortopedia, né? Desses 2 hospitais que fazem parte, vamos botar aí, o carro-chefe da traumatologia do Espírito Santo, né? São referências na traumatologia. Mas eu me mudei para a Bahia, para o sul da Bahia, eu estou morando em Eunápolis agora, então eu tenho trabalho aqui com ortopedia também, atendo como ortopedista, tenho uma participação aqui numa clínica que a gente tem esse tratamento mais voltado para a medicina regenerativa, que seria essa ortopedia pensando no bem-estar, não na traumatologia. Caí, quebrei, tem uma fratura, tenho que engessar, tenho que fazer uma cirurgia. Esse trabalho preventivo. Espera aí, como é que está meu corpo? Como é que está o meu estilo de vida? Como é que está a minha relação com o meu corpo no sentido como máquina, como aquilo que me move no dia a dia? Então, é isso. Então, eu tenho ido à Vitória, tenho ido ao Espírito Santo mais ou menos aí uma vez por mês. E aí, mas estou morando e tenho atendido mais aqui durante a semana na Bahia, no sul da Bahia. Legal. Então, eu não sabia, achei que você estava só na Bahia. Então, você está fazendo essa... Estou fazendo essa ponte ainda, exatamente. Aí, fico muito mais aqui, às vezes, assim, normalmente é uma vez por mês. Mas a esposa está grávida, você sabe aí, então está para nascer o filhão. E aí eu tenho, nesse período aí, eu tenho segurado mais, então eu não tenho ido tanto lá ultimamente. Qual vai ser o nome do menino mesmo? Qual? O nome dele vai ser? Guido. Bonito, legal. Vai ser lindo igual o pai. Inteligente e lindo igual o pai. Fazer o torrino para ficar com essa belezura assim. Ai, meu Deus, vamos falar disso também. Paulo, eu sei um pouco da sua história, não sei tanto quanto eu gostaria, então vai ser até bom para mim, para falar a verdade. Vamos lembrar um pouquinho, antes da medicina,
Certo. mas falar um pouco do seu estudo, né? Porque você era moleque, você estava no Espírito Santo ainda. Eu acho que sua família, não sei se quem é, mas você tem uma frente mais na parte de indústria, de empresa, de agronegócio, digamos assim. Mas como que era a relação de você com os estudos quando você era menino, né? Você era influenciado, você era estimulado, como que era no colégio? Você gostava de estudar, gostava de ler? Como é que era? É legal que quando você me chamou para conversar e logo depois você soltou o post da sua infância, do que você pensava, né, do que você imaginava. Então, isso me fez lembrar um certo tempo que eu também fiz um post um pouco parecido, mas como você já tinha feito o convite para a gente conversar, na hora eu lembrei daquilo e falei assim, cara, quando o Luiz me chamar para conversar, tem que falar sobre isso. Porque senão a gente pensa muito, nossa, sempre sonhei ser médico, sempre quis ser médico e tal. Na verdade, quando criança, meu sonho era ser bombeiro. E depois que vem a adolescência, que você muda, e jovem, vem vestibular, beleza, mudamos para medicina e tal, isso ficou batido. E por incrível que pareça, foi há pouco tempo que eu fiz um link. Falei, cara, o que tinha nessa criança lá atrás e que eu queria ser bombeiro? E aí eu fui entender que era muita questão do resgate. Então, a ortopedia, eu vivo muito a traumatologia, porque senão a gente fala assim, a ortopedia como tudo. Então, a gente fala assim, ortopedia e traumatologia. Então, trauma, você está dentro do hospital, você está na urgência, emergência, politrauma, cirurgia de urgência, fratura exposta, motoqueiro que cai, baleado. Então, você está dentro disso. E eu fiz esse link e falei, cara, o que isso tem a ver com bombeiro? E no fundo eu cheguei nessa palavra, resgate. Então, essa sensação de que você está resolvendo de uma forma imediata, naquela adrenalina, de que, cara, chegou isso daqui, eu tenho que resolver o máximo que eu posso para essa pessoa, eu fui trilhando, você vê que de uma forma indireta, aquilo que eu sempre sonhei quando criança, e depois acabei refletindo isso na medicina. E acredito que seja, talvez, também, depois, a escolha pela ortopedia. Então, voltando lá na criança, eu falava assim, beleza, eu quero ser, como hoje, talvez você pega uma criança e fala assim, eu quero ser jogador de futebol, eu falo assim, eu quero ser bombeiro, né? E depois você vê essa influência familiar. Meu avô paterno, ele era farmacêutico, de uma cidade no interior, no Espírito Santo, que, na verdade, ele era o médico da cidade. Que antigamente você não tinha um médico e uma estrutura hospitalar numa cidade no interior do Espírito Santo. E ele era o farmacêutico que, na verdade, ele fazia do curativo até aquelas pessoas que iam para o grande centro fazer uma cirurgia e depois voltavam para aquela cidade do interior e eles ficavam onde? Eles eram tratados por quê? Então, quando criança, eu tive essa influência de ver o meu avô atuando, mas nesse sentido, de cuidar de pessoa. Então, aí você vê a formação. Criancinha, o bombeiro. Um pouquinho mais velho, você já entende, começa a ver o que seu avô está fazendo. E meu pai, dentro de casa, foi a influência, porque meu pai é médico, e querendo ou não, você tem uma influência dessa. Ao mesmo tempo que você respeita no sentido de, será que é isso que eu quero? E nunca tive uma pressão familiar. Olha, seu pai é médico, você tem que fazer a medicina. Foi uma escolha muito, mas muito natural mesmo. Nunca meu pai chegou de me perguntar e de falar assim, e aí, medicina? Não, o que você quer fazer? É isso. Bola para frente e sempre um apoio de todas as partes. Seu pai é o quê? Eu não sei. Meu pai é ortopedista. Ortopedista? É ortopedista, mas ele a especialização dele é ortopedia pediátrica. Legal. Então, a paixão dele é as crianças, pé torto e por aí vai. Mas não deixa de ser um ortopedista geral, porque antigamente você não tinha tanta separação nisso. Quando você falou a questão familiar, é porque tem primos que tem a questão do café molinho, por isso você falou, né? Até achei que era dos seus pais. Não, é do meu primo, aquilo ali é do meu primo, do café molinho. Que excelente, por sinal, excelente. Já mandei para o Luiz. É um café mais fraco, mais coisa, então às vezes a pessoa sente diferença, mas é por isso. Tá? Ele está falando que eu sou do agronegócio, gente, mas também não é assim, não. Calma. É um pouco, é um pouco. Não, brincadeira, eu não sabia, achei que era seu, para falar a verdade. Não, é do primo. Não sabia muito da sua família, não. Mas, assim, você sempre gostou de estudar? Você sempre leu? Você sempre achou isso importante? Isso. Você teve essa influência de seus pais? Pô, estuda, é importante, cara, tal, não sei o que, não? Espera aí que tinha alguém... Pronto, recusei. Interferiu aí? Não, já foi, tudo bem, não tem problema. Desculpa. Aí é o seguinte, sempre tive um gosto pelo estudo. Falar que, nossa, adorava e amava? Não. Acho que tem as dificuldades e as fases de vida de cada um. Mas o apoio dos pais, mostrando a importância disso. Meu pai falava muito isso, que era até do meu avô, falou assim, olha, o que eu posso te dar
é o diploma, o que eu posso te dar é o estudo. Você tem a livre escolha, você tem apoio naquilo que você escolher, aquilo que você quer da sua vida, mas esse é o caminho. Então, tive essa ajuda, esse suporte, sim. Mas o gosto era muito mais nos estudos, quando criança e adolescente, no sentido de querer aprender algo, pô, que bacana isso, do que falar assim, não, adoro e vou me debruçar em livros e estudar. E isso aí acredito que seja muito de cada um. Tem aquele que é muito mais voltado para a leitura e tem aquele que é muito mais voltado na prática do aprendizado. Eu sempre fui mais voltado à prática do aprendizado. Sempre fui mais ligado a essa parte aí. Legal. E a medicina veio quando? Tudo bem. Quer queira, quer não, não tem como, né? Ter um pai em casa médico, óbvio, mas Certo? o que deu estalo em você? Foi no colégio? Foi no colegial, né? No ensino médio? Foi quando? Uhum. Foi mais para o ensino médio, isso aí ficou em aberto, porque tem aquele período que também você não ainda fala, quando eu crescer quero ser isso, mas nunca fechado em medicina. Mas foi mais no ensino médio mesmo, e mais um pouco ali, um pouco antes do vestibular, né, primeiro ano, nem sei como é que série agora, Luiz. Primeiro ano, Nosso primeiro ano... é o nono ano, né? Agora, né? Acho que é o oitavo ou nono ano agora, né? Foi ali que eu falei assim, beleza, é medicina. Não teve um start, algo específico de falar assim, nossa, eu fui atendido por um médico, então tem muitos disso, né? E eu agora achei lindo e quero fazer medicina. Alguém na minha família precisou de um médico e aí quero fazer. Muito mais mesmo, talvez até na exclusão das outras coisas. Não gosto de engenharia, não gosto de arquitetura, não gosto de advocacia, né? E veio aquela coisa da influência, né, que a gente conversou aqui. Então, não houve um start específico de você falar assim, beleza, virei uma chavinha e vou fazer medicina. Mas foi num conjunto de fatores nessa época de vida. E Mas você falou que no primeiro ano do colégio você já pensou em medicina, aí você já falou, putz, preciso estudar. Já começou naquele negócio lá do colégio, daquele colégio, talvez um colégio tradicional, de tem que fazer faculdade, tem que estudar, tem que arrebentar, tem que passar nas cabeças, ou não? isso. Eu estudei até a minha oitava série no Salesiano, né? Então, um colégio tradicional, um colégio católico, né? Dos padres salesianos, em Vitória. E depois, no meu primeiro ano, que eu mudei de colégio, que lá em Vitória a gente chama de Darwin, que nasceu como um colégio muito mais voltado para essa coisa do plano de vida, plano estratégico, começou como um cursinho pré-vestibular, esse colégio. Ele nasceu como um cursinho de pré-vestibular. E ele foi ganhando espaço e foi aumentando, foi crescendo. Então, foi aí que eu mudei, foi quando eu mudei de colégio, e aí que eu tive essa pegada, assim, beleza. Como se eu tivesse mudado de estilo de vida, eu estava num colégio de padres, um colégio tradicional, um colégio que você está voltado mais para essa preparação para a vida, né, e tal. E mudei naquele colégio, mudei de escola naquele sentido assim, beleza. Agora a pegada é pensar no meu futuro e eu tenho que virar uma chave, aí sim essa virada de chave de estudo no sentido de como se fosse uma fase preparatória para o meu terceiro ano, e aí sim, que aí em São Paulo chamam de terceirão, né? Eu acho, não é? De falar assim, ou não é daí o termo? Não, fala terceirão também, mas o meu colégio, por exemplo, não falava isso, não. Mas Sim. o terceirão. Às vezes junta com cursinho, fica o dia inteiro no colégio, né? Mas E aí que você era... chegou a fazer cursinho ou não? Fiz. Tá. Cheguei a Um fazer, não ano? passei no meu primeiro vestibular, passei no meu... Já chegamos na vestibular? Podemos falar já, né? Pode, não, lógico. Eu passei... Medicina eu entendi que você teve um estalo, enfim, as coisas foram. Você foi meio que Nada muito específico, isso Você foi aí. tirando o que você não gostava. Exatamente. Tá. E aí teve o desejo da medicina sempre latente, mas beleza, como você falou assim, tá aqui de stand-by. Vamos ver se é isso mesmo. Quando eu mudei de colégio, aí eu tinha meus 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, 16, isso aí, 16, 17 anos. E aí foi beleza, é medicina, não passei no meu primeiro vestibular, é um vestibular concorrido, eu demorei a entender, não a concorrência, mas a minha pegada de estudo. Era óbvio que eu tinha que estudar muito, era óbvio que eu precisava de planilhas de estudo, era óbvio do que eu queria, assim, beleza, é apertado, então a concorrência é grande, eu preciso me destacar, mas achar o meu ponto de estudo com os meus limites, eu demorei a entender.
Então, eu não passei no primeiro, não passei no segundo e não passei no terceiro. Eu passei no meu quarto vestibular. Para passar no quarto, eu ouvi muito que era para desistir no terceiro. Olha, beleza, você tentou 3 anos, fica frio, cara, relaxa, porque então é muito concorrido, tem muita coisa para você tentar, então você definiu área da saúde, tem outros cursos e tal. E foi aonde eu tive que me assumir na minha vontade, no meu desejo. Falei, cara, eu quero medicina. Fechei nisso. Não foi uma escolha no sentido, é o que sobrou. A exclusão ajudou a me definir na medicina. Mas é o que eu quero. Eu tenho que correr atrás. E foi uma mudança no meu quarto vestibular de estudo, de pegada, de entender qual que seria a minha rotina de estudo. E aí foi quando eu passei. Essa maturidade, né? Como é difícil, Como é né? que pode, cara? E como é que Puta pode saber merda. isso? O tempo de cada um. Porque eu via meus amigos passando. E aí vem a cobrança. Pô, então eu não sou inteligente para poder fazer medicina. Nossa, Poxa, é muito tenso isso. eu tenho que lutar para passar na federal. A gente sabe como é difícil fazer uma particular. Poxa, veio o segundo ano, não passei. Caramba, e você vê minha pontuação, eu passava para qualquer outro curso que eu tivesse escolhido. Sempre ali na beirada. Sempre no corte, sempre no corte. Até você ter essa viradinha de chave aí. Então, teve amigos que passaram no primeiro, teve amigos que passaram no segundo, que tiveram amigos também que passaram no quarto comigo. E, não, E, querendo, e amigos que também não passaram, né? e amigos que não Desistiram no meio. passaram. Desistiram no meio. É um diferencial já. Desistiu no meio, ouviram que realmente, às vezes é uma pressão tão grande, não na medicina, mas naquela escolha sua, e às vezes é fazendo aquele vestibular que você fala, beleza, passei no segundo, fiz o segundo, não é aquilo, e às vezes acaba virando o olho para uma outra coisa que a pessoa se encontra e se acha naquilo ali. Uma prima minha aconteceu muito isso, eu vou falar até com ela. A gente vai fazer já combinamos também de fazer uma entrevista, ela é psicóloga. E, cara, e nessa época aí pô, eu sei porque eu também aconteceu a mesma coisa, né? Foi uma coisa muito parecida também, né? O Diego também foi assim também, de tomar Uhum. pau, e bate cabeça, uma Isso falta aí. de maturidade de estudo, de método de estudo, enfim, tal. Mas e sua família? Porque assim, imagina, sua família, quer dizer, pais, são irmãs, né? Você tem irmãs? Eu tenho 2 irmãs mais velhas, eu sou o São terceiro. médicas, não? A mais velha é otorrino. Ô, Ó, tá vendo? Faz parte inteligente, é inteligente da família. tá vendo? Faz parte da galera top, entendeu? Da medicina, que são os otorrinos. Minha irmã do meio, ela é fisioterapeuta e trabalha muito nessa área também de reabilitação ortopédica dentro da fisioterapia. E eu, ortopedista, E como terceiro. que era a sua família, seus pais, suas irmãs? Porque parente, pelo amor de Deus, né? Com certeza é crítica em cima de crítica. Só aquelas perguntas de tia do final do ano, né? E aí, não passou? Vai fazer o quê, né? E tal, mas assim, Sabe seus qual pais, uma, como que sabe eram qual uma seus pais? frase, sabe Pode qual uma falar. frase que pesa muito, Luiz, para essa época e as pessoas não percebem? Calma, você é capaz. Cara, isso daí pode soar para quem está falando com um incentivo muito grande, eu quero tranquilizar aquela pessoa. Mas, pô, se eu levei pau no primeiro, no segundo e no terceiro, essa pessoa está falando que é capaz, ou ela está errada, ou eu não estou sendo capaz igual ela acha que eu sou. E calma que você vai passar. Outra, vestibular é igual carnaval, todo ano tem. Nossa. Cara, mas eu não quero carnaval todo ano, eu quero passar. Eu quero curtir, mas dentro da faculdade. Então, às vezes, um peso que vê assim, calma, relaxa que você vai estudar, que você vai passar. Pô, eu tô calmo, eu tô relaxado. Eu tenho que relaxar mais, então é porque eu não estou. Você acaba envolvendo como se fosse uma hipnose. Você ouve aquela frase como literalmente você está falando, calma, relaxa, você vai passar. Pô, então não estou passando porque eu não estou relaxado. Eu tenho que estudar mais. Eu sou capaz, eu sou capaz. Então, assim, a família, que você falou, como é que era de incentivo? Meu pai sempre, quando eu não passava, meu pai chegava e falava assim: o que você decidir para o próximo ano, estou contigo. Chegou no meu quarto ano, que foi isso daí, eu queria mudar de colégio. Aí você bota, cara, então eu quero mudança radical. Eu vou mudar para outro pré-vestibular, vou para o concorrente, eu vou para isso, é outro, então o problema está comigo, mas está nos meus estudos e tal. Eu falei, mas tem que convencer meu pai. Aí cheguei lá, falei, pai, é isso. E fiquei esperando. Aí ele, tá, você acha que vai ser melhor para você? Beleza. Quando ele falou isso, eu quis voltar atrás. Falei, epa, será que então que é melhor para mim mesmo? Então eu achei que eu estava depositando naquilo, no externo,
Então, para eu passar, eu tenho que mudar por completo, eu tenho que ser radical. Estou falando no meu caso. Às vezes, alguma pessoa, você precisa de uma mudança radical. Mas no meu, estava quase que terceirizando aquilo. Então, é o colégio, então é só o meu método de estudo, é isso, é isso, é isso. E para o pai chegar, foi como se fosse uma ducha de água fria e falar assim, beleza, é isso, vamos lá. O que você quiser. Quer trocar de curso? Troca de curso. Quer trocar de colégio? Vamos trocar de colégio. E se você, será que é isso mesmo? Foi quando eu fiquei no mesmo colégio, mas aí eu fiz a opção e consegui entrar na turma integral. Porque você tinha que fazer um teste, você tinha que fazer uma prova, tipo, naquela época era assim, você tinha uma seleção, porque não tinha o tempo integral para todo mundo. E aí foi quando eu entrei integral, cara, foi assim, um casamento. Então eu precisava desse tempo integral, eu corrigi o meu estudo da tarde, eu estudava de manhã, e aí como que era minha rotina e os meus estudos da tarde, como é que eram os meus finais de semana. Pô, eu tinha muito mais a planilha, o meu planejamento de final de semana, porque eu tinha uma carga da tarde que eu levava, e que beleza. Foi aí que eu aprendi que eu achei o meu ponto. Aí, pimba, passei em 3, 4 vestibulares, né? Pude escolher, dentre aqueles 4 que eu passei, pude escolher onde eu queria fazer. Ah, mas é tão, cara, eu sempre quando eu converso com essa parte de vestibular, né, geralmente medicina, que é um saco de passar, e tal, uma cabeçada e tal, cara, eu sempre lembro, né, todo mundo passa, a maioria passa por isso, né, tem os fora da curva, né, que passa na cabeça mesmo, já terceiro colegial, é um pouco difícil, mas como um todo, sempre rola um ano, dois, às vezes 13 cursinho e tal, hoje em dia tá bizarro também, com cota e tudo, mas, cara, todo aquele Natal, aquele Réveillon angustiante de que esperando o resultado, e tem segunda fase, e parente perguntando, e aquela, você se cobrando, cara, que é duro, né? Ai, meu Deus do céu. Parentes Mas enfim, viajando. passamos. Parentes Passamos. viajando, você fazendo prova. Beleza, você passou, venceu essa barreira, mais essa barreira, então já mostrou resiliência, já mostrou determinação, já mostrou para o que você queria, se queria algo a mais, né? Não estou falando da medicina, estou falando algo a mais de vida mesmo, né? Só deve ser isso, né, Paulo? Você já mostra que você é um cara diferente, né, cara? De vencer todo esse preconceito, essa barra, né? Essas pedras que você tirou. Beleza, entrou na faculdade. Como que foi a faculdade para você? Você sentiu que estava no seu lugar mesmo? Falou assim, pô, que legal, cara. Tô onde eu queria estar. Foi isso? Foi assim. No início, foi assim. Foi, cara, parece que tinha virado homem. Você fala assim, nossa, saiu o menino e entrou o homem agora. Aí, pô, tipo, uma realização, uma felicidade plena até você encarar a realidade de faculdade, né? Então, se você, estou falando no meu caso, era um aluno 9, chegou na faculdade, pimba, você é aluno 6, você é aluno 5, você fala, epa, onde é que eu estou? Então, eu tive essa experiência. Eu não segui logo no início e falei assim, não, se eu sou um aluno nível tal, ou se eu estava nesse nível tal, eu cheguei na medicina, então eu fui apresentado na medicina e falei assim, o buraco é mais embaixo. Então, é uma nova adaptação. É tipo de estudo, é você entender, é porque você falou assim, putz, estava onde eu estava? Cara, essa sensação era cada vez mais firme. Pô, lutei tanto, meu quarto, estou onde eu estou, quero fazer isso, eu tenho que encarar e tenho que achar o meu ponto. E foi assim no início, uma adaptação que eu tive mesmo da medicina, dos novos estudos, da realidade, né, Luiz? Os pequenos livros que a gente tem, imagina. Você tem a sensação que está sempre sendo perguntado. Você fala assim, cara, eu li aquele livro todo, eu estudei o livro todo. Ele faz uma pergunta que não está naquele livro. Porque era você já entrando nesse mundo de avaliação, de você saber mesmo o raciocínio clínico, e não você estuda aquele negócio que tem. Beleza, tudo. A gente brincava o seguinte: tudo que eu estudei já estava denunciado da pergunta da prova. Né? E aí, vai perguntar o que agora, né? Agora, o que ele vai me perguntar? Ele vai me perguntar aquilo que eu não estudei. Não, eu estudei que essa doença ela comete mais mulheres, e não sei, aí chega no enunciado da prova, sabemos que a doença tal comete mais mulheres, tem porcentagem tal. Eu falei, pô, tudo que eu estudei já está denunciado. Ah, meu Deus, é exatamente isso. Aí vinha a pergunta. Então, um aprendizado novo, mas igual você falou, também sobrevivemos. Mas foi uma realidade, para mim, bem impactante. É um baque, né? A gente brincava na faculdade e falava assim, para nascer o médico ou para nascer o homem precisa morrer o menino, né? Então é tanta paulada, porque é professor já das antigas, que
que não tem mínimo de delicadeza, digamos assim, né? Então, Sim. assim, mínimo de bom senso em algumas provas, algumas questões, mas isso fica para uma outra conversa. E legal, Paulo. Pô, a faculdade, então, foi importante para você, definidora de muitas coisas. E a ortopedia, que é o nosso lance aqui principal, ela veio, tudo bem, volto a dizer, sem o lance do seu pai, tudo tal, A mas na influência. faculdade, mas na faculdade, você fez um curso adicional, você foi ter ortopedia no 5º ano só também? Eu tive no 5º ano Aí, só. aí para mim, o que Prática, eu quero dizer, né? fiz? No internato, né? No 5º ano, né? Eu justamente no final da faculdade, eu pensei ao contrário. Eu tinha medo que a influência do meu pai me cegasse para a ortopedia. Então, o que eu fiz no 5º ano ali? Falei, beleza, vamos supor, eu não quero ortopedia. Deixa eu ver o que tem, o que eu gostaria de fazer. E aí eu tentei ver, falei assim, eu gosto de ortopedia, sim, mas eu tenho uma influência grande. Eu quero ver até onde aquilo não me influencia, no sentido de, putz, vou fazer porque é o mais fácil, porque eu tenho a pessoa dentro de casa, porque eu vou ter onde trabalhar depois, né? E por aí vai. É porque você olhou o Torrino e falou, puta, o Torrino é meio. Puta, nota de corte alta, acho que não vai rolar. Pensei, tá vendo? Mas aí você acaba indo É, para onde? Tá vendo? Para onde o menino foi? Para ortopedia? e aí que eu ia chegar, cara. Tem muito preconceito, Paulo. Na faculdade Tem, a gente cara. tem essa brincadeira, né, cara? Tem com os Tem, anestesistas, tem com os ortopedistas, tem com o cirurgião, não sei o quê, tem com os neurologistas. Não tem como, né? É em todo lugar, todo estado é as brincadeiras, a mesma piada, é a né? mesma coisa. Não tem a história onde esconde a nota de R$ 100? Não tem essa história? Você Essa não não, sabe? essa piada não. Das especialidades? Ah, no livro, Da ortopedista no ortopedia, onde é livro. que é? Dentro do livro, porque Dentro o do ortopedista livro. não vai abrir o livro. É mole. Cara, é bizarro isso, né, cara? O Eu acho que eu tanto que vi a gente uma. estuda. Mas tem É. sim, tem falando dessa coisa da ortopedia e nas brincadeiras, putz, você é médico? Não, sou ortopedista, né? Putz, não me adaptei a nada dentro da ortopedia, dentro da medicina. Então sobrou o quê? Então vira marceneiro, vai, ortopedia, né? Mas, cara, e eu acho tão mágico, porque eu sempre gostei muito do esporte, né? E nunca, com certeza absoluta, eu sabia que eu não queria ortopedia. Mas muito amigo meu, que era esportista durante a faculdade, joguei durante a faculdade, tá, mas assim, foi para essa parte, gosta dessa parte, né? Engraçado isso. Mas você teve esse negócio de querer, assim, por exemplo, tem muito isso, eu tive muito isso, assim, putz, eu gosto muito do paciente, eu gosto muito da conversa, mas eu gosto muito do procedimento. Você queria alguma Isso. assistente que tivesse os dois? É isso aí. Tá. Eu me apaixonei na ortopedia por causa do procedimento ortopédico. Tem cirurgia, isso eu quero dizer, para quem não entende, assim, Isso. né? Tem Acho que a gente faz uma opção primeiro, Luiz, entre inconsciente na medicina vou para a área cirúrgica ou vou para a área clínica. tem muito isso. Né? E isso de uma forma inconsciente. Você não pega um dia e fala assim, peraí, deixa eu ver se eu gosto de ver sangue, se eu quero operar ou não operar. Você não tem esse dia. É uma forma natural na faculdade de medicina, você fala assim, putz, eu tenho muito mais aptidão para a forma clínica do que a prática, do que a cirurgia. Eu Mas falo prática, até aí eu acho tão engraçado olhando hoje. Quem falou que você tem aptidão, cara? Né? Quem falou para pois mim é, que falou assim, pô, Luiz, você vai operar bem? Porra, é, não não sabia. No tem. máximo fechar um negócio, dar meia dúzia de ponto, né? É muito É louco isso isso. aí. Ah, não, eu vou ter mais assim com consultório, com clínica. Cara, que É. loucura isso, né? Que loucura E isso, né? muda. E muda E depois. muda, lógico que muda. E Imagina, muda. lógico que muda. Como que a gente tem. Mais uma das decisões que a gente tem que fazer tão cedo. Porque você fala assim, otorrino, também tem isso, cara. Você pode ficar muito bem clinicando e você tem uma área cirúrgica vasta na otorrino. E opera coisas bizarras, né? Que eu fui para a parte de radiologia, base crânio e tal, que eu gosto, mas assim, você pode ficar operando coisas mais simples, digamos assim. E a ortopedia talvez seja muito parecido, né? Mas cara, que louco. Agora que eu pensei Mesma nisso, coisa. né? Você vai falar assim, beleza, otorrino, vou limpar o ouvido, vou limpar o nariz. Vai nada, faz uma cirurgia de cabeça e pescoço. O que falam para mim. Tem a minha piada também. Ah, vai Né? faxineiro, né? Pô, lógico. Meu Então, amigo, na você vai. ortopedia, eu me apaixonei pelo procedimento e eu acho que muito é isso. Aquela coisa assim, consertar o que está quebrado. Então, lógico que toda medicina você tem essa coisa do consertar, né? Mas acho muito mais essa coisa então, da fratura. Putz, olha, chegou aqui, o dedo está quebrado, a perna está quebrada, eu coloquei uma placa, um parafuso, consertei, né? Então, essa coisa desse procedimento de montar aquilo que está fora e tal, foi aquilo que, cara, é isso que eu quero. E aí você vai descobrindo e você vai ver o que você falou, doutor Nossa, a gente vê a ponta do iceberg, né? O que tem para baixo. E aí que eu fui ver, olha só o que é ortopedia e não só a coisa da brincadeira e
E você prestou na época da residência, para quem não sabe, a gente faz os 6 anos, e é Isso. médico, né? Médico, claro, você é clínico geral, mas você pode fazer uma especialização, deve, na minha opinião. Aham. Fazer uma especialização, que de preferência uma residência, Uhum. certificado e tudo tal, mas aí você vai fazer uma outra prova, um outro vestibular, e às Outro vezes vestibular. tão corrido quanto e tão angustiante quanto. Você chegou a prestar outras especialidades, ou Paulo, só ortopedia? Só ortopedia. Que bom. Quando eu fiz residência 9, 10, 11. 2009, 2010, 2011. Não tinha ortopedia no Espírito Santo. Hoje, já temos, acho que, três residências de Não, que ortopedia. engraçado, eu não sabia disso. Não tinha, cara. Eu Não sei que você veio tinha. para São Paulo fazer, mas eu não sabia Eu que você fui tinha... fazer São Paulo. E era um sonho ir a São Paulo. Eu tinha essa coisa com São Paulo, por formação. Acho que de escola, de estilo de vida, de aprendizado. Então, eu escolhi 2 lugares. Eu fiz em BH, eu fiz prova em Belo Horizonte e fiz prova em São Paulo. Que eu falei assim, são os 2 lugares que eu gostaria de morar, que eu gostaria de estudar. Então, por exemplo, eu não fiz na época no Rio de Janeiro. Era mais perto da minha casa, era mais próximo. Pensei nisso agora. É do lado, mas foi opção minha. Amigos meus fizeram, assim, eu não quero, porque assim como na faculdade brilhava em certo tempo a medicina, aquilo me brilhava em fazer ortopedia em São Paulo, né? Então eu falei assim, vou prestar aqui, vou prestar BH para você não dar só aquele tiro de São Paulo. Eu também tenho que ter mais opções, mas não sair Brasil afora, porque também não tinha condições de ficar tão fora, de ficar tão longe, de escolher o lugar onde eu ia morar, onde eu poderia ter um suporte, por aí vai. Então eu escolhi São Paulo e consegui, graças a Deus, você falou, um vestibular de novo, cara. Se não me engano, na minha época foi mais concorrida a minha residência, a minha prova de residência, do que a prova do meu vestibular, que já é concorrido para medicina. Então eu fiz a prova e passei e fiz aí, no Hospital Tatuapé, em São Paulo, na Zona Leste aí. Fiquei 3 anos em São Paulo. Isso que eu ia falar. Em termos de graduação, para quem não sabe, então são 6 anos de medicina e ortopedia são 3 anos, certo? São 3 anos, você entra direto. Né? Tem algumas especialidades de pré-requisito, igual a cirurgia. Otorrino também entra direto, não é isso? Otorrino é direto, é direto. É direto. Então, algumas especialidades você tem que fazer clínica médica, você faz 2 anos de clínica médica e depois escolhe uma especialização. E tem algumas áreas cirúrgicas que você também tem que fazer como pré-requisito a cirurgia geral, 2 anos, e depois escolher. Por exemplo, a urologia. Foi uma das possibilidades que eu tinha pensado no final da faculdade. Mas aí teria esse esquema aí, você faz 2 anos de cirurgia, depois vai para a urologia, depois vai para ainda uma especialidade dentro da urologia, como também tem na ortopedia. Então... Eu ia chegar aí, que é um fellowship, né? O R4, digamos assim, no caso seu, que são 3 anos, então seria o R4. E aí você pode escolher. Joelho, ombro, bacia, quadril, né? Exatamente. Você faz por área de articulação, ou você faz em áreas específicas da medicina da ortopedia, que estão intimamente ligados na ortopedia. Medicina do esporte, fisiatria, muitos fazem como se fosse uma segunda especialização, a fisiatria. Você tem medicina da dor, você tem, oh meu Deus, fixador externo. Nossa, então tem gente que fica com aquele negócio, aquele nervoso, né? Aquela aparelho, às vezes você vê alguém com aquela aparelhagem, igual, parece uma antena de TV, que está fora do osso. Mas aquilo ali é uma especialização dentro da ortopedia, que é a de fixação externa. Você pode fazer trauma esportivo, tem a medicina esportiva e tem o trauma esportivo, né? Então tem várias subespecialidades que ainda você pode seguir. E aí depois disso, vasto, né, Luiz? Pós-graduação, doutorado, mestrado, e aí depende... Aí é a parte acadêmica, né? Aí exatamente. Do seu ramo, outra pegada, digamos assim, né? Outra pegada, do seu ramo de vida, da sua escolha, do que você quer, né? Mas, e na ortopedia, como que você vê hoje, Paulo, seus amigos que são ortopedistas em São Paulo, no Espírito Santo, na Bahia, enfim, Brasil, como que você vê o ortopedista hoje, em termos de reconhecimento, de respeito, de remuneração? Certo. Vou falar um negócio polêmico na ortopedia, mas que os ortopedistas, não polêmico assim, que os ortopedistas são cientes disso. Ortopedista tem fama de grosseiro, carniceiro, mal-humorado, curto e grosso, o paciente entrou aqui, cadê seu exame? Me dá aqui, tal, toma isso, toma remédio, fisioterapia, tchau, próximo. Isso sempre me incomodou muito dentro da ortopedia, porque não é o meu estilo de ser.
Então, volta e meia até ouço isso. Pô, cara, você é ortopedista, mas você não tem cara de ortopedista? Que estranho, né? Que estranho. Como se a ortopedia tivesse cara, não é isso? É a mesma coisa que você pega aquele cara totalmente, um cara gigante, bruto, vai, e o cara chega assim e fala assim, pô, eu sou dermatologista. Você fala, pô, você não tem cara de dermato. Tá, mas quem foi que falou para ele que ele não tem cara de dermatologista? Né? Por que dermatologista tem que ser uma mulher ou tem que ser uma pessoa que é mais tranquila, que é mais coisa? Quem vai definir isso? É o que a gente falou lá atrás, né? Quem é que falou que você tem aptidão para isso? Quem é que foi que falou que você só pode fazer tal coisa? Baseado em estereótipo ainda, né? Estereótipo. Que é E ridículo. aí, uma vez, eu levei um esporro de um chefe meu dentro da residência, porque eu estava falando muito obrigado para as pessoas. Ai, meu Deus. Os Eu tive esse staffs, episódio os na minha vida. staffs. Ele me chamou no canto e falou assim, vai falando obrigado aqui dentro para você que você não vai chegar em lugar nenhum. Ou seja, eu tinha que ser mais um. Isso eu ouvi. Isso eu não estou contando uma história. Isso eu estou contando o que aconteceu comigo, com real, que eu lembro aonde foi, no corredor que foi, na salinha que foi, quem foi, como foi. Vai falando obrigado, que você vai ver que você não vai chegar a lugar nenhum. A partir desse momento, eu poderia falar assim, beleza, então a ortopedia não serve para mim. Ou eu poderia falar assim, beleza, vou ser um ortopedista diferente. Ou vou fazer a minha ortopedia. A ortopedia que eu acredito, a medicina que eu acredito. E vamos ver se isso realmente vai me levar a lugar nenhum. E hoje o que eu mais ouço continua sendo talvez a mesma frase. Olha, você não tem cara de ortopedista, só que em vez de ser no sentido pejorativo, é no sentido, caramba, doutor, obrigado. Não sabia que eu ia ser atendido por alguém assim. Poxa, doutor, muito obrigado. Hoje mesmo, Luiz, hoje mesmo, eu me atrasei porque eu atendi uma paciente e no final ela falou assim, doutor, nunca fizeram isso no meu joelho, não. Já é o quinto ou sexto ortopedista que eu estou indo. Eu não fiz nada demais. Eu fiz a maneira que eu acho. Eu fiz a maneira que eu acredito. Eu a tratei como aquilo, não fiz nenhuma mágica, não falei que eu estou fazendo não fiz procedimento nela, não estou falando que, olha, eu fiz uma aplicação, eu fiz tal coisa, nada. Eu a examinei e fiz um pequeno procedimento que eu acho que vai aliviar a dor dela. Caiu, Luiz. Voltou. Eu não fiz nada, eu examinei. O que você... Eu examinei da maneira que eu acredito que eu tenho que examinar e eu fiz um pequeno procedimento que eu acho que eu deveria ter feito hoje para um alívio da dor dela. Sem... Opa, de novo. Fui eu? Não, né? Fiz um pequeno procedimento que eu Fiz acho um que eu devia. pequeno procedimento que eu acho, que eu acredito que seria bom para aliviar a dor dela de hoje. Vai de novo. Oi. Foi. Isso aqui é a internet? Foi. Foi, voltou? Pegou Foi, ou tá, tem tá que tudo repetir bem a agora. frase? Não, você só fez um pequeno procedimento que você acha que deveria ter feito, é isso? Eu acreditava que deveria ser feito. Mas eu fui o sexto que ela chegou, que essa senhora chegou e que nunca tinha feito. Isso foi hoje, cara, há 2 horas atrás. Entendeu? Não fiz mágica. Não aliviei a dor dela de agora. Hoje ela começou o tratamento dela comigo. E aí é o que eu falo. Tem noção da palavra tratamento? Cara, o que é tratamento? Tratamento é um conjunto de ações que eu vou ter, mas que o paciente também vai ter. Você não vai tratar sozinho. Pô, o cara não vai no Luiz, o Luiz vai entregar uma folha, toma. Você vai tomar esse antibiótico, você vai tomar esse remédio, nunca mais volte aqui, toma essa folhinha, tchau, obrigado. Você tem a sua parte, você tem a parte do paciente e você tem a relação médico-paciente. Se ele não confiar em mim, eu não vou conseguir tratar. Se ele sair daqui pessimista e falar, putz, mas ele falou isso e tal, vai ser... Eu estou indo no sexto hoje, foi o sexto que falou a mesma coisa e tal. O que adianta? Como é que eu vou ganhá-la? E não estou falando que eu vou falar aquilo para agradá-la, não. Eu tenho que falar as realidades, eu tenho que falar as verdades, mas eu falo da minha maneira, que eu tenha certeza que ela está entendendo o que eu estou fazendo. Não é o que falar, né? É como falar, né? É como falar. E aí, existe uma brincadeira na ortopedia. Fala assim, ortopedia é força. Aí você fala assim, ortopedia não é força. Ortopedia é o jeito, é saber o jeito de fazer força. Exatamente. Então, às vezes, tem uma diferença nisso aí, cara. Se fosse mais um para chegar aqui e falar assim, beleza, seu joelho está inchado, a senhora tem um problema de artrose ou de condromalácia, que é um desgaste da articulação do joelho,
Beleza, foi o mais cedo. Sabe qual é o sonho dessa paciente, Luiz? Ela tem 62 anos. Parece que Jovem. parece que da gente justamente falar isso hoje, né? Fazer o nosso encontro hoje. O sonho dela é fazer o caminho de Santiago de Compostela. E ela chegou falando isso para mim e falando que ela um dia sonha em fazer, mas até hoje ela foi desacreditada para ela fazer isso. Eu não sou doido, se ela tivesse uma lesão no joelho ou algo que a impedisse, eu falo assim, realmente, acho que a senhora não vai conseguir fazer o caminho de Santiago de Compostela, mas a senhora pode fazer isso, 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 isso. Tá, mas eu não encontrei nos exames dela e não a deixei no sentido de colocar esse atestado na testa dela, a senhora não pode fazer isso. Essa senhora, ela corre todos os dias, ela faz musculação todos os dias, ela tem 54 quilos para 63 anos de músculo. Ela chegou aqui para examinar, para fazer a consulta dela, com roupa de ginástica, de academia. Encontrei nos exames dela nada que justificasse. Ela tem dor no joelho? Tem. Ela tem lesão no joelho? Tem. Ela não tem nada que justificasse alguém chegar para ela e falar assim, a senhora nunca vai conseguir fazer, que seja o sonho dela. O sonho dela pode ser correr 10 quilômetros, pode voltar a pedalar, e até hoje ninguém falou para ela que ela poderia pedalar. Mandaram ela parar de pedalar. E eu cheguei e falei assim, a senhora vai pedalar. Hoje, a senhora tem indicação e não tem lesão que justifique a senhora não pedalar. Posso mesmo, doutor? Pode. Vai pedalar para criar força muscular para um dia a senhora conseguir fazer o Santiago de Compostela, e por que não? O que eu vejo você falando, tirando a conclusão, é que, óbvio que você... para mim é tão básico, né? Para a gente é tão básico, mas tem que ser dito óbvio às vezes, né? É engraçado isso, né? Em qualquer profissão, na verdade, né? O bom senso, enfim, a educação. Mas é que, então, assim, em termos de valorização da ortopedia, mas você acha que acabou sendo mais generalista do médico como um todo, da profissão, é ser educado, né, cara? Tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, como seu parente. E aí, um pouco mais específico na ortopedia, ver se eu estou certo, que eu acho que é um pouco da pegada da sua clínica aí no sul da Bahia, que é aquela ortopedia preventiva, é medicina preventiva, né? Não pegar o cara que já está ruim. Não. Olha, há uma chance de você ter um problema aqui ou acolá. Vamos fazer isso? Vamos prevenir? Então, você vê a ortopedia hoje assim também, um pouco preventiva, com esse olhar mais preventivo, Paulo? Isso. Acabou que às vezes eu entrei numa história e até fugi um pouco. Não, não. A ortopedia... Só para pegar o gancho, né? Então, o lance beleza, optei por ortopedia. Como eu vejo ortopedia, você vai fazer aquilo da ortopedia que você acredita. Você não precisa ser mais um. Não existe esse estereótipo de falar, cara, a ortopedia é assim. Eu tenho que ser assim. E não. Então, eu comecei a enxergar, eu faço minha cirurgia sim, eu adoro, eu costumo falar que às vezes eu sou muito mais cirúrgico, no sentido de, né, juntar aquilo lá do que a gente gosta, aquilo da pegada da traumatologia, placa, parafuso, é minha paixão? É. Mas como que eu entendo a ortopedia? O que eu quero com o meu paciente? Eu também não vou esperar e vou ter sua paciente que caiu, quebrou e vem aqui que eu vou parafusar. Como que eu dou qualidade de vida a esse paciente que tem lesão, que tem dor no joelho, que sente dor no corpo todo, e às vezes o foco não é da dor em si. E aí eu cheguei nessa ortopedia aí. E você opera mais o quê? Você opera mais o que hoje? Hoje, na minha área cirúrgica, é muito mais a traumatologia. Então, são as fraturas, são as lesões de tendão, lesão de ligamento, que você tem que reconstruir. Então, a área cirúrgica... Nenhuma parte específica, que nem a gente falou dos R4s, né, dos fellowships, enfim. Não. Não é só joelho, só ombro, não. Não. É a traumatologia geral. Né? Traumatologia geral. Seria muito mais o que? Esse atendimento de urgência e emergência. Falando da minha área cirúrgica. Né? Sim. Agora, do que igual agora aqui hoje, que eu estou no consultório, aí eu foquei muito nisso. Falei, poxa, o cara, olha essa senhora, ela quer ter qualidade de vida. Ao mesmo tempo, tem um moleque de 16 anos que chega aqui e, putz, está no estirão dele, ele finalizando o estirão, e está lá no basquete, eu sei que o Luiz gosta de basquete, É um exemplo, né? Porque eu gosto de assistir, mas não sou basqueteiro, não. Falou LeBron James. Não sou mesmo. Eu nunca joguei basquete, tá louco? Não tenho dom. Diz que tudo que você se mete no esporte, você é bom. Então... O pessoal fala demais. Eu jogava... mas não, tá louco. Eu gosto de assistir, principalmente NBA. Pô, é meu sonho assistir um jogo da NBA ao vivo, cara. Nossa. Lá, em loco. Me leva.
Vamos beleza? junto, pô. Lógico, se Deus quiser. Deus quiser. E aí eu comecei, então, esse foco aí que você falou. Então, é uma medicina preventiva? Senão você acha assim, o que é preventivo? Ah, é eu tomar, dentro da ortopedia, é eu tomar vitamina D, é eu tomar meu sol, é eu cuidar do meu corpo. Cara, muito mais do que isso. E aí, o que eu coloco para o meu paciente é, hoje, ainda bem que estamos tirando também esse foco de médico, tem trauma do jaleco branco, eu tenho trauma da clínica. Doutor, quantas vezes a gente... Doutor, eu odeio o hospital. Cara, quem é que gosta do hospital? Você fica lá comendo comida de hospital e tal. Então, sabe qual é a frase que eu uso muito com meus pacientes? Vou perguntar para você agora, então, Luiz. Luiz, você está fazendo tratamento dentário ultimamente? Não. Quer dizer, estou escovando o dente. Boa, tá Ah, sim. tá. É, Você entendi pegou onde você quis rápido, né? chegar. Você tirou minha conclusão, tá vendo? Seu danado. Entendi. Tá Seu sim, cara. danadinho. Seu danadinho. Tá sim, cara. Você faz tratamento dentário diário. Você escova dente, você passa fio dental, você escova sua língua, sua gengiva. Você vai no seu dentista só quando você tá com o seu dente caindo, com cárie, você pode ir lá, aí você tem o período da sua revisão. Você tem, pô, tô sentindo uma dor, então eu vou no meu dentista, vou ver qual é. Eu quero fazer um check-up aqui, eu quero fazer. Você não vai só quando você tá com dor, você quer fazer clareamento, você quer fazer, botar um aparelho para poder alinhar os seus dentes. Então, hoje, então, um trabalho dentro da ortopedia meu é como se fosse isso. O que eu quero chegar e o que eu quero colocar para o meu paciente é isso. Ele não vai vir em mim porque ele está super mal e cheio de dor. Vamos tratar isso? Ele está com dor? Vamos. Vamos chegar num ponto antes? Então, vamos cuidar do corpo como um todo? Vamos lubrificar essas articulações? Vamos fortalecer essa musculatura? Meu joelho dói, doutor. Beleza, fortalecer a musculatura da coxa, melhorei. Doutor, comecei a pedalar, parei de tomar remédio e minha dor melhorou. Essa musculatura melhorou. Então, você não está com uma sobrecarga dentro do joelho, você está dividindo essa sobrecarga com a sua musculatura da coxa, que está dando conta da força que você faz no joelho. E pronto. Então, vamos antecipar um ponto. E não chegar aqui já com o joelho todo lesionado, para a gente poder agora vamos para a cirurgia, porque você tem Muito que mais difícil, né? fazer isso, claro. E você acha que o futuro da ortopedia é nessa linha mesmo? Preventiva? Ainda mais agora. Agora já faz uns anos, né? Que, por exemplo, o cara de 60 é o novo 40, né? O cara de 80 é o novo 60. Tem essa longevidade maior, esses cuidados maiores. Eu acho A isso. população está envelhecendo melhor, né? Com mais qualidade de vida, digamos assim. Então, é por aí, né? Então, assim, as medicações preventivas, você acha que vai ter um negócio que você vai tomar, o cara vai lá na doença do cara e vai comer, vai querer aquilo mais focado. Você acha que é por aí que a ortopedia vai? Eu acho. Eu acredito nessa ortopedia, tá? É o que acidentado vai parar de ter gente acidentada? Não, porque é inerente ao nosso dia a dia, né? Então, vai ter gente quebrando um osso? Vai. E para isso existe o tratamento de urgência e emergência. Olha, você precisa de uma cirurgia para consertar esse osso. Não, você precisa de um tratamento com imobilização. Não precisa cirurgia. Ok. Agora, as lesões que acontecem com o tempo, as degradações, que são as artroses, as lesões de cartilagem e por aí vai, cada vez mais a gente tem entendido a prevenção. E eu acredito muito nessa ortopedia aí. Legal, foi muito legal. E se você tivesse que dar um conselho, ou assim, tanto para o aluno do colégio ainda que pensa em medicina e já pensa em ortopedia talvez, porque ou o pai é, ou o tio é, ou porque gosta do esporte, sei lá, ou até o aluno de medicina, que tá afim, tá em dúvida. Então, o que que você falaria pro cara? Vem? Vou falar, não, não vem não. Não, não vem não, deixa comigo, né? É, demais tem. Porque tem muito isso. Nossa, nem me fale. Mas, enfim, o que você fala para Não esse é? cara? A gente sabe, né, Luiz? Que Opa! você fala assim, vem que te ajudo, vem que é tranquilo, ou não, você sabe que no fundo é não vem não, né? Cara, não feche, primeira coisa, não feche por exclusivo o seu pensamento naquilo que você acredita que você escolheu naquele momento, porque eu acho que a gente cada vez mais cedo tem que escolher o que você tem que ser o resto da vida, isso muda, tá? Quanto a escolher, pô, então tá, quero medicina, quero ortopedia, faça ortopedia, não está focado naquilo que vou fazer medicina, vou fazer ortopedia e vou fazer joelho. Muda. Quando você começar a estudar joelho, você fala assim, nossa, que porre, não quero joelho e me apaixonei por coluna.
Porque senão depois você vai se cobrar e falar assim, não, cara, mas era joelho que eu queria. E eu sempre ouvi falar que é joelho que é a área do futuro, porque é esporte, é lesão, a preventiva, porque o joelho é uma articulação que sofre muito. Tá, mas também tem a coluna, tem a mão, tem ombro, tem pé e tornozelo, tem alongamento ósseo, tem a esportiva que eu falei. Cara, tem um leque muito grande. Então, isso que eu gosto, eu lembro de muito disso, de que era proibido você fazer matemática. Se você optasse em fazer matemática, você tinha que fazer engenharia. Porque, cara, você é louco, não faça matemática. Cara, se sua paixão é fazer matemática porque você adora fazer cálculo e você quer ser professor de matemática, você vai fazer matemática. Você não tem que fazer engenharia, que você não vai se encontrar na engenharia. Então, é medicina, é ortopedia, e você quer fazer ortopedia porque você gosta dessa área de reabilitação, faça. Não existe essa de mercado fechado. O mercado hoje vai estar saturado para todo mundo. Não existe uma área específica. Se você for em algum determinado lugar que você falar assim, como é que tá o torrino? Nossa, tá cheio aqui, cara, não vem não. Cara, mas é o que eu gosto, é o que eu curto, vai fazer o torrino e vai se destacar naquilo que você acredita que é o correto e que é a sua maneira de fazer o torrino. E assim na ortopedia, na medicina ou na profissão que você achar. Legal, legal demais. Paulo, pô, não sei nem o que falar, eu tinha certeza que ia ser muito Já legal foi? conversar com Pô, você. Ah, já, né? Tem que estipular um padrão para todo mundo, né? Não pode fugir. espero que tenha ajudado de alguma forma, vai. Lógico que ajudou. É o que eu falo, né? Para qualquer profissão, qualquer colega meu que eu tenha chamado para conversar, que, cara, como isso é enriquecedor, cara, como isso cara que poder depois escutar isso, só escutar ou assistir, se tiver um tempo, enfim, mas pode escutar no carro, né? Em qualquer lugar. Escutar um pouquinho da ortopedia, né? O que é, o que não é, tirar aquelas dúvidas, né? Ver que, como funciona, cara, que tem, não é só uma coisa, só outra, abrir a cabeça, sair da caixinha, né, cara? Então, pô, que legal, cara. Não tinha isso, eu não via isso muito na nossa época, até em decisões médicas, digamos assim. Sim, Até na faculdade fica mais fácil você procurar os colegas da profissão, porque, enfim, tá naquele mundo, mas, cara, que legal, cara. Obrigado demais. eu que Como eu falei, agradeço, cara. você, além de um profissional, não precisa nem falar, você é um grande ser humano. Isso que é o mais importante, né? Então, eu sou dessa linha da profissão, né? Antes de tudo, o homem, a pessoa, né? E o que vem depois, cara, se é médico, é ortopedista, é otorrino, se é músico, se é advogado, cara, isso é consequência. Então, obrigado demais mesmo, de coração, tá? Eu que agradeço, foi um prazerzão. O que você. E se alguém quiser falar com você, antes de você agradecer também, se alguém quiser te achar e mandar um direct aí, Hoje, na rede direct, social? Instagram, hoje é o carro-chefe, não tem jeito. Como que tá? Doutor Paulo Molim Júnior, Paulo Molim JR. Se não, JR, entra no do Luiz que eu tô lá e me acha. Tá. Pô, obrigado demais, mais uma vez. Eu que agradeço, cara. E quanto a ser humano, a gente só se aproxima de grandes seres humanos. Então, você sabe de tudo que eu penso de você, da sua família, da sua esposa e das suas filhas. Um beijo, cara. Você é fera. Caiu de novo. Pronto. Mas deu para ver. Deu Um para ver. abraço, um beijo. Abraço, nego. Boa Precisando, semana. as ordens. Tchau, Tchau. tchau. Valeu.